Deus vai usar ele nessa noite. Eu estou profetizando isso em nome de Jesus. Bênção de Deus. Pai, abençoa o teu filho, Senhor. Que aquilo que nós oramos, Pai, sejamos nessa noite surpreendidos pelo teu poder, Senhor. Que não seja nós, Senhor, mas usa o teu filho, o teu servo, Senhor, como te apraza, Senhor. Como tu o trouxesse ele ao sul do Brasil, Senhor, ao sul desse país, Pai, meu Deus, e tem levado ele, Senhor, de norte a sul, leste a oeste, Pai, e através dele, Pai, meu Deus, trazido a revelação, o teu evangelho, milagres, curas, libertação e salvação, Pai. Que nessa noite o Senhor use-o, Pai, como te apraza em teu coração, em o nome de Jesus, Pai. Amém? Aplauda o Senhor. Elohim, 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 Adonai, Elachad, Labaralef, Alabaruk, Tuvach. Remika Lachas, Rodnekihan. Que ele é o Espírito Santo. Regalachas, Lef Aheik, Elach, Anakyochama. Que ele é o Yeshua Hamashia. Ele é o Heielech. Que ele é Rediorchde. Que ele é o Espírito Santo. Lá. Amém. Senhor, 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 estabeleça a tua vontade. Que neste jardim, Senhor, que já está adubado, preparado para receber a boa semente, sejamos nós, Senhor, conduzidos pelo teu Espírito, que possamos reter, Senhor, esta chuva seródia que descerá sobre nós, pois somos morada do Espírito, pois o Senhor Jesus Cristo tem nos conduzido. Que assim seja feita a plena vontade do Senhor sobre nossas vidas, que possamos estar atentos e aptos a receber esta boa semente, que o Espírito Santo em todo o tempo nos leve cativo a sua vontade, hoje e sempre. Amém. Amém, igreja? Eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Amém? Quem estava aqui da outra vez que eu estive aqui? Amém. Que bom, né? Tem muitas outras pessoas aí conosco. Eu louvo a Deus. Eu estava falando com o pastor Vino, na quinta, ministrei lá, que a primeira vez que eu ministrei lá tem 18 anos. A primeira vez que eu ministrei ali no Vino foi em 2005. Hã? Pastor Nene? Também ministrei aquela vez lá. Schumacher, estilo Schumacher, amarelo. O carro que Deus havia me contemplado. Aí foi, acho que foi em 2000, já não foi 2006, 2007. Porque a primeira vez que eu vim foi num Gol branco. Lembra, Paulo? Que era o carro da viúva, né? E aí, após, em 2006, o Senhor me contempla com um carro amarelo. O interessante é que naquele dia que o Senhor fala comigo, eu estava na casa de uns irmãos orando. E neste momento,
o Espírito me chama a atenção que a televisão estava ligada na sala, na casa dos irmãos, e parecia uma propaganda. E ali anunciava aquele carro exclusivo. E o Espírito falou assim para mim: profetiza esse carro. E eu assim, dentro de mim mesmo, falei assim: eu não gosto de amarelo. Falei mesmo. E não gostava mesmo. Gosto nada que chame a atenção. Mas segundos, o Espírito falou de novo: profetiza esse carro. Falei: eu não gosto de amarelo. A terceira vez, o Espírito falou: profetiza esse carro. Quando eu ia falar, não gosto de amarelo, o Senhor falou: o que está liberado para você na região celestial é o amarelo. Aí eu falei: toma posse. Porque está escrito, irmãos, que todas as sortes de bênçãos já estão liberadas. A palavra não diz que vai ser, diz já está. Só que está dentro de um tempo kairos, vivemos no tempo cronos. E aí que vem o mistério, irmãos. Muitas coisas que não recebemos, não é que Deus não queira nos dar. É que a gente não está alinhado com o mundo espiritual para entender que as coisas que já está liberado no mundo espiritual, ela virá ao físico através de liberações, através de profecia, através de alguém. Deus não faz nada na terra se não for via terra. Quem entende isso? E aí eu tomei posse. Bom, que seja amarelo, um carro eu quero. Dá. 6 meses depois eu ganhei o carro. E aí o Senhor me contemplou com aquele carro, e aquele carro ganhou mais alma do que eu para Jesus. Porque aonde aquele carro chegava era, lembra? Amarelo, hein, Paulo? Botei na garagem da casa do Paulo. Ficou bonita a casa, não foi? A casa também era amarela, E aí, as coisas de Deus, irmãos, transcendem sempre os nossos pensamentos. Nós somos muito fraquinhos para as coisas de Deus. Pela misericórdia de Deus, amados, eu faço essa obra há 20 anos. Há 20 anos eu vivo pela fé, segundo a vontade e o querer de Deus. Fácil? Não, terrível. Mas até aqui Deus tem cuidado de mim. E o Senhor tem se manifestado cada dia mais nesses últimos tempos, nos chamando a atenção, porque os dias já são findos e já já Jesus está aí. E nós estamos fazendo o quê? Para podermos estar prontos para esse momento. O que nós estamos vendo acontecer nos últimos dias que está estampado aos nossos olhos? Você já reparou que o diabo ele não faz mais questão nenhuma de ocultar nada? O diabo ele está trabalhando ousadamente e se manifesta e faz questão de assinar embaixo que é ele. Porque as coisas chegaram a um ponto que muitos não estão preocupados se aquilo ali é do diabo, estão preocupados se aquilo me conforta. Quem entendeu isso? O inimigo, ele antigamente agia em oculto, antigamente ele fazia de tudo para fazer as coisas escondidas, Hoje não, ele faz as claras, A gente sabe que é do diabo, mas o diabo tem feito tanta coisa boa que a carne não resiste. Você já viu isso? Você já viu que tantas coisas hoje no mundo que é fabricado tem o dedo do diabo? Você já viu isso? O inimigo tem trabalhado na tecnologia de uma forma terrível. A gente sabe que o inimigo está agindo ali, mas não abre mão. Você já notou isso? Quantas coisas tem aí fabricado por satanistas? Satanistas. Mas você já viu que o que eles fazem é de uma qualidade tão tremenda? E eles não fazem nenhuma questão de ocultar que o que eles fazem tem a consagração do diabo. Porque eles sabem que as coisas de boa qualidade e as pessoas não vão rejeitar, seja elas cristãs. Então o inimigo está trabalhando ousadamente nos últimos dias.
Nós estamos se aproximando do momento onde a palavra diz: agora verás quem serve e quem não serve a Deus. Por quê? Porque essa chamada é uma chamada de renúncia. Essa chamada para o céu é uma chamada aonde nós temos que verdadeiramente renunciar, e não tem para onde correr. Porque o que o Senhor nos promete não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é uma vida glamourosa na terra. O que o Senhor nos promete é a salvação. E para isso não tem preço. E aí que está a situação. Quanto nós desejamos, o quanto nós desejamos essa salvação, ao ponto de querermos renunciar às nossas vontades para que as vontades do Senhor sejam feitas. Eu fui empresário da construção civil. Eu fui um cara no Rio de Janeiro que tinha um pouco de dinheiro. Só tinha dinheiro. E achava que tinha Deus. Por quê? Porque eu tinha dinheiro, tinha empresa, tinha fama, tinha sucesso no meio da sociedade, tinha bons carros, tinha boas casas, patrimônios. Por que Deus não é comigo? E eu descobri a dura custa que Deus não era comigo. Porque o meu Deus era Mamon. O Deus que através do dinheiro escraviza quase todo mundo. Mas apóstolo, é pecado ter dinheiro? Não. Apóstolo, é pecado ter uma boa casa? Não. Apóstolo, é pecado ter um bom carro? Não. Mas onde que está o pecado? Tudo que você tiver te dominar. Todo trabalhar e agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida é para fazer com que a gente não seja dominado por nada nessa terra. Quem entendeu isso? Não tem como andar com Deus e Mamon. Há de desagradar um Deus. Qual é o Deus que você tem servido? Muitas vezes a gente pensa que estamos bem pelo fato de frequentar uma igreja. Mas igreja não salva ninguém. Quem sou eu? Quem é você? Mas, pastor Ivan, o diabo ele tem se aperfeiçoado em cauterizar mentes. O troço ruim ele não pode ler. O troço ruim não pode saber o que está na sua mente. Mas ele tem agido de uma forma tão terrível, cauterizando a mente dos evangélicos. Você sabe qual é o maior mistério? É que aqui, pelo menos nessa Bíblia aqui, eu sou examinador das Escrituras por 19 anos. Mas eu nunca encontrei escrito aqui, pastor Ivan, que são os católicos que vão para o céu. Na sua Bíblia tem escrito isso? De alguém tem aí? Eu também não encontrei escrito aqui que é os espíritas que vão para o céu. Também não encontrei. Não, pelo menos aqui eu não encontrei. Pasme, eu também não consegui encontrar que é os budistas que vão para o céu. Não, também não consegui encontrar. E olha que são anos e anos examinando as Escrituras. E também eu fiquei pasmo porque eu não encontrei, pastor Ivan, que é os assembleanos que vão para o céu. Também não encontrei aqui. E eu pensava que nossos irmãos assembleanos eram, os herdeiros do céu. Mas também não encontrei aqui. Aí chegou um momento, não, peraí, calma aí, você que eu estou perdendo tempo. Se eu tivesse procurado melhor, de uma forma mais certa, eu tinha achado. É os luteranos que vão para o céu. Amém ou não? É os luteranos que vão para o céu, amém ou não? O que você está fazendo aqui?
Não é uma loucura? Também eu não achei escrito isso. Pasme comigo. Eu passei mais anos afinco procurando, estudando, e também não encontrei escrito que é os evangélicos que vai para o céu. Não encontrei. Não encontrei, amados queridos irmãos. Eu cheguei a um ponto de ficar atônito, ficar nervoso. Como é que é isso? Eu não consigo encontrar nesses 66 livros que é os evangélicos que vão para o céu. Mas um belo dia me veio uma luz e clareou os meus olhos e me fez entender algo muito profundo. Nessa busca de quem vai herdar o céu, chegou um belo dia que eu descobri que aqui está escrito que só herdarão os céus os filhos de Deus. Alabarraxerebandarai. Os filhos não errarão o caminho, os filhos herdarão os céus. Mecalabarraxerebandarai. Só me resta, pastor Ivan, descobrir quem eu sou. De repente eu sou um primo, um sobrinho. Só me resta saber se eu sou filho. Dura dúvida cruel. Quem sou eu? Mas mais do que qualquer outra pessoa, só eu posso saber quem eu sou ou o meu Pai que está no céu. Não basta alguém olhar para mim e observar que vai saber de fato quem eu sou. Por quê? Porque quem é que vive comigo 24 horas? Ao entrar por essas portas, eu posso olhar para você e dizer: meu irmão, és um cristão? Por quê? Porque é conveniente aonde eu estou. Mas quem sou eu lá fora? Quem sou eu dia a dia? É aí que a gente vê realmente a identidade de quem somos. E aí que o diabo tem cauterizado a mente dos evangélicos. E a maioria são evangélicos. Mas poucos são filhos de Deus. E a dura realidade me revela que não é os evangélicos que vão para o céu, é só os filhos. Aí é onde eu vou entender que a palavra diz: poucos herdarão o reino dos céus. E agora, o que eu tenho feito para me colocar nesta qualidade de filho de Deus? Qual tem sido as minhas atitudes? Qual tem sido a realidade de vida? Por quê? Porque o inimigo tem cauterizado as mentes dos evangélicos de uma tal forma que muitos chegam a acreditar na mentira, achando que é verdade. Mas como assim, apóstolo? Amados, nós ficamos 1 hora, 1h30 ou 2 no lugar chamado igreja, fazendo essa carinha de santo que todos estão fazendo, igual a minha, dando glória, aleluia, cantando músicas. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus está aqui para dar a nossa vitória. Sim ou não? Nós chegamos a acreditar que em 2 horas, fazendo cara de santinho, dando glória e aleluia e cantando música, vamos convencer Deus que Ele tem que nos dar alguma coisa. Dura coisa é, pasme comigo, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que a gente acredita está aqui essa noite, para ver essa cara nossa maravilhosa, ouvir o nosso glória, é o mesmo Deus que estava com você na sua casa.
É, pastor Ivan, o mesmo Deus que a gente acredita está aqui para ver toda essa nossa realização de santo e cristão, é o mesmo Deus que estava no teu trabalho. Pasme, é o mesmo Deus que estava na escola, é o mesmo Deus que estava na faculdade, é o mesmo Deus que estava contigo no teu carro no dia que tu levou uma fechada e xingou até a terceira geração do outro. É o mesmo Deus, pasme com isso. Ele não fica aqui. Na hora que a gente sai daqui, ele vai junto. O problema é que a gente acha que em 2 horas, fazendo a cara de santinho que a gente faz, vamos convencer a Deus que Ele tem que dar alguma coisa para a gente. Sabe o que é isso? É o diabo cauterizando a mente dos evangélicos. Por quê, amado? Porque se a gente crê que esse Deus está aqui agora, essa noite, também temos que crer que Ele estava o dia inteiro lá em casa. E o que eu estava fazendo lá? Quem era eu lá? Porque aqui eu sei quem é você. É o irmão fulano, é a irmã cicrana, mas quem é você lá? Pastor não viu, eu não vi. Muitas vezes a esposa não viu, o marido não viu, os pais não viram, os filhos não viram, mas Deus está vendo. Em 2 horas nós acreditamos que vamos alcançar algo que muito queremos. Porque achamos que Deus está aqui, mas não temos fé suficiente para acreditar que Deus também estava lá, que Deus estava na nossa casa, que Deus estava no momento que a gente estava no Facebook, no Instagram. Não, essa hora não, essa hora Deus, Ele vai... Eu aproveito a hora que Ele vai dar um cochilo e... Ó Deus, essa hora fica aí, eu tenho um particular aqui, o meu marido não está aqui, peraí, minha esposa não está aqui, peraí, papai e mamãe não estão vendo, mas os olhos de Deus estão. Quem está entendendo? Mas o diabo consegue cauterizar as mentes a um ponto que a gente chega a acreditar que tudo que a gente faz fora desse lugar, Deus não vê. Mas quando eu estou aqui, eu sou o crente. E venho e ainda digo, olha aqui Deus, estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo outro, o Senhor sabe e eu creio. Quantos crêem no primeiro versículo da Bíblia? Quem lembra o primeiro versículo da Bíblia? Quem lembra? Primeiro versículo. Como está escrito? Aleluia. No princípio criou Deus o céu. Quem acredita? Quem crê? Diga amém que acredita. E por que a gente não acredita que esse Deus está onde a gente estiver para a gente andar em conformidade à vontade dele? A gente acredita que para mim precisa de mais fé acreditar no primeiro versículo do que crer que eu preciso ter obediência a Deus dia a dia. Por quê? Porque eu estou vivendo hoje, estou vivendo agora, eu estou vendo tudo que Deus está permitindo acontecer na minha vida, eu sei o que eu tenho alcançado, eu sei o que eu tenho vivido, aleluia. Agora, eu não estava lá quando tudo foi criado. Então, eu preciso de mais fé para acreditar no primeiro versículo do que para acreditar que eu preciso hoje andar em obediência para que Deus esteja comigo. A gente tem umas paranoia meia louca. A gente tem fé para ganhar um carro, uma casa, a gente tem fé para arrumar um emprego, a gente tem fé para restaurar a família, a gente tem fé para tanta coisa, mas parece que a gente não consegue encontrar a fé para andar na obediência. E tudo isso que a gente possa ganhar aqui ou apalpar aqui é efêmero, passageiro.
mas nós não temos buscado com dedicação obedecer a Deus. E nós precisamos entender que o inimigo tem trabalhado a largo passo dessa forma. Igrejas megas, grandes instituições ao mundo afora. Mas o diabo tem trabalhado não é para tirar as pessoas da igreja. O diabo tem trabalhado para que as pessoas fiquem na igreja fora da presença de Deus. Aleluia. Esse povo é pentecostal? Quantos estão entendendo? Irmãos, entenda uma coisa. Eu falo com muita propriedade muitas coisas, não só porque estou pregando, mas porque Deus tem me dado a graça de já ter pisado em 42 nações no mundo. Pensa numa igreja grande, já preguei. Já preguei para milhares de pessoas dentro de um templo. Eu ministro muito nas igrejas batistas, principalmente em seus aniversários e megas igrejas. Mas eu tenho me assustado, porque o Senhor tem me mostrado a mesma cena no início de tudo. Quando o Senhor tira o seu povo do Egito, da escravidão, e traz para a sua presença no deserto. Entenda uma coisa. A igreja não foi constituída para agradar pessoas. Possa ser que por aí muita gente está equivocada e enganado. Vou repetir. A igreja não foi constituída para agradar pessoas. A igreja foi constituída para confrontar o pecado. Com isso, muita gente tem se equivocado. Tem muita gente procurando a igreja que gosta. Eu gosto tanto dessa igreja. Não, eu gosto mais daquela. E estar na igreja não é uma questão de gosto. É uma questão de libertação. A igreja foi constituída para que a gente seja confrontado e seja liberto do pecado. Essa é a constituição da igreja. Mas muitas pessoas acham que a igreja foi criada para agradar a ela. Por quê? Porque se não me agrada eu vou embora. Para onde? A questão moral não é a igreja mais perto da sua casa. A questão moral é a igreja mais perto de Cristo. É a igreja acentuada na palavra. Não é a distância, é a presença. E hoje eu tenho visto e contemplado situações, e cada dia que passa o Senhor tem me mostrado o quanto a igreja está se afastando dele. Porque muitos querem vir à igreja por aquilo que acha merecer. Como assim, apóstolo? Tudo que é feito por obrigação exige recompensa. Quem está entendendo isso? De uma forma geral, tudo que é feito por obrigação exige recompensa. Não é só dinheiro, não. É elogios, é aplausos, é ser ovacionado. Por quê? Porque tudo que é feito por obrigação exige recompensa. E Deus, vendo que o homem carrega essa síndrome, quando chega até a lei, o Senhor vê que o homem, tudo que fazia, exigia de volta. E com isso o homem não conseguia caminhar com Deus. Ao ponto de Deus chegar e levantar um paredão chamado graça.
você vê que há uma mudança grotesca de lei para graça. O homem caminhou todo esse tempo debaixo de uma obrigação e não conseguia fazer com que o Senhor se agradasse dele. E ele vem caminhando, e encontra um paredão chamado graça. E aí o homem para e o Senhor diz: olha, até aqui tudo que fizeste foi por obrigação. Por isso tudo que tu faz, tu exige recompensa. Porém agora eu vou dar uma oportunidade para vocês. Qual, Senhor? A graça. Mas o que significa, Senhor? Que só existe uma forma de você ser salvo. Como, Senhor? Por um favor que você não merece. E quando o Senhor estabelece a graça, o Senhor está dizendo para nós: a partir de agora, não quero nada por obrigação. Tudo que fizeres, só recebo se for por gratidão. Quem está entendendo isso? É algo que transcende, vai além. Estar aqui é um estado de graça. Estar no culto é demonstração de gratidão. Eu saí lá do Rio de Janeiro, de Cabo Frio, para estar aqui na região, por gratidão. Porque são 18 anos que eu passo por aqui e nunca pedi nada a ninguém. Lhe cobrei alguma coisa para estar aqui? E até se cobrasse não pagaria, né? Por que, apóstolo? Porque Deus não gasta mensagem se não for para tratar caráter. E quem quer pagar para ser tratado caráter? Eu não consigo conhecer alguém que queira isso. Mas, para massagear o ego, tem quem pague. Mecalachore bandarai. Por isso que a palavra diz que difícil é alguém morrer por um justo. Porque pelo bom tem até quem morra, mas por um justo não. E a gente passa a entender todo o processo desses últimos dias. Por isso que o Senhor vai tirar de várias instituições até se formar a sua igreja. E com isso traz a ressalva aonde a Escritura diz que poucos alcançarão isso. Mas por que, apóstolo? Porque nós precisamos entender o que é a graça. O que significa graça, apóstolo? O que significa graça? Um favor que não se merece. Mas a gente, nesses tempos, ouvindo tanto esse evangelho criado pelos homens, não o de Cristo, mas o criado pelo homem, é um evangelho paralelo, eu chamo o evangelho Matrix. Que nome? Desceu agora aqui esse rolo. Evangelho Matrix, pastor Ivan. Que evangelho Matrix é esse, apóstolo? É algo mais ou menos assim. Eu preciso da sua ajuda para interpretar esta cena. Amém? Tem alguém aí? Vocês não estão dando glória porque quer prestar atenção, né? Ah, tá, que susto. Pastor Ivan, Evangelho Matrix é algo mais ou menos assim. O senhor pega esta Bíblia aí de 66 tiros e aponta ela para mim. Pega aí, pastor. Vamos representar essa cena para a igreja entender mais claro. Isso. É de pé, pastor, para ter um tiro certeiro. Pastor, o senhor tem aí uma arma de 66 tiros. Agora,
use esta arma de calibre grosso para trazer algo para confrontar o pecado na minha vida. Por favor, use o versículo que o senhor quiser. Não, manda de cabeça. Pá. Manda outro. Renuncie. Se quer me seguir, manda esse tiro, vai. Se quer me seguir, quem entendeu? Evangelho Matrix. Quando a palavra vem de Deus e confronta a minha vida, eu desvio dela. Já viu Matrix? O cara atira nele e ele desvia da bala. É o Evangelho Matrix desses dias. Quando a palavra não me agrada, mas quando eu digo, toma a chave do carro, abre os peitos. Quem está entendendo? O Evangelho Matrix está proliferando, o Evangelho Matrix cada dia está crescendo. Por quê? Porque não suporta a sã doutrina. Muitas pessoas não querem a palavra do renuncia a ti mesmo, se queres Cristo Jesus na sua vida. O Evangelho Matrix não aceita palavras de confronto. O Evangelho Matrix, ele foi criado para massagear ego de pessoas, para encher as instituições de pessoas vazias de Deus. Só que está chegando o tempo, a hora, o dia que isso será cobrado. A realidade vai chegar e já não demora, a verdade vai ser explanada, e quem suportará? Naragachorebandarábia. Quem vai estar na porta naquele dia não é João, não é Pedro, não é Paulo. Quem vai estar na porta do céu é aquele que te conhece, o deitar e o levantar. É aquele que sabe quem é você aqui, sabe quem é você lá, sabe quem é você em casa, sabe quem é você na escola, na faculdade, sabe quem sou eu nas redes sociais. É esse que vai estar na porta. Lugar de doente é aqui. No céu só entra curado. E o que nós estamos fazendo para ser curados? Ou será que estamos simplesmente caminhando num evangelho status? Porque hoje, qual é o credo da irmã? Sou evangélica. Qual é o credo do irmão? Sou evangélico. E ainda tem aqueles que ainda vão dizer, o irmão congrega onde? Eu congrego na catedral. Amados e queridos irmãos, a coisa está caminhando de mal a pior. Por quê? Porque Deus, Ele não massageia ego de pecador. Quem faz isso é o pastor e eu. Deus não. Deus, Ele vai direto na ferida. Porque Ele sabe que o tempo é curto e precisamos ser curados. Tem muita gente preocupada em curar a sua carne, mas carne fica aqui, sangue fica aqui. Mas se não curar a alma, lá não entra. E é na nossa alma que está o pior câncer, a pior doença. É na nossa alma que não se libera perdão. É a nossa alma que é orgulhosa, soberba, prepotente, altiva. É aí que muitos vão ficar decepcionados naquele dia, porque descobrirá que será um dia de grande surpresa. Mas eu estou procurando saber quem sou eu nesta caminhada. Quem sou eu? Apenas um evangélico frequentador de igreja? Ou eu sou um filho?
Por que, apóstolo? Porque lá naquela porta só vai passar os filhos. E quando Deus fala de filho, imagina, você tem filho. É isso que Deus espera de nós. Pessoas íntimas. Não é os que ficam de fora da casa, é os que estão dentro da casa. O que nós estamos fazendo? Nós temos caminhado com este fardo de merecedor de algo. Quando a gente não entende a graça, ela perde o sentido. Quando a gente não entende a graça, ela perde o sentido. Por quê? Porque a gente vem para os cultos achando ser merecedor de algo. Mas a gente não merece nada. A Bíblia é clara. Todos foram destituídos da glória de Deus. Mas salve que Ele abriu a dispensação da graça para nos dar uma oportunidade de ser salvo, mesmo não merecendo. Mas tem um vínculo para caminhar na graça: gratidão. A única coisa de fato que as Escrituras diz que eu mereço, pastor Ivan, é o salário do pecado. Isso é fato. A Bíblia diz. Por que, apóstolo? Lá não está dizendo que eu mereço o salário do pecado. Claro, a Bíblia, ela fala mais entre as linhas do que naquilo que você lê. Aleluia! Como assim? A palavra diz que ao pecador lhe resta o salário do pecado. Como eu posso me colocar de fora se eu sou um pecador? Então eu entendo que, de fato, o que eu mereço é o salário do pecado. Por quê? Porque eu sou um pecador. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Tem pecador aqui? Tem, pastor? Paulo levantou a mão dele lá. A minha já está de pé. Então diga comigo. Diga comigo. O que eu mereço? Eu vou fazer uma caravana aqui, pastor, se eu me permitir. E vou levar um povo comigo para evangelizar no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Vai ser maravilhoso. Quando a gente vê a escopeta, as granadas, quando a gente vê aquele corredor polonês, sabe? Ali tudo armado, pode ser que a gente tenha uma inspiração, enche o pulmão e dê um brado. Amém? Então diga comigo, o que eu mereço? Ninguém quer rir? Melhorou. Eu fiz só um convite. Diga, o que eu mereço é o salário da morte. E o que é o salário da morte? O que é o salário da morte? O salário da morte. O que é o salário do pecado? O salário da morte é bom. Me ajuda, crente. O que é o salário do pecado? E vocês sabem. Então diga comigo, mas com o peito cheio, diga, o que eu mereço é a morte. Ah, que morte fraca. Acho que nem a morte vai te querer desse jeito. Vamos melhorar isso. Mas como é que você quer ver Deus? Ela quer ver Deus, não quer morrer. Eu não consigo entender essas coisas. É igual Deus está falando. Você crê que Deus criou o céu e a terra, mas não crê o suficiente para andar na obediência com Deus. Não, mas louco. Ela não quer morrer e quer ver Deus. Quer ser arrebatada, né? A fé de cada um. Diga comigo, o que eu mereço é a morte. Mas eu sirvo um Deus que não me dá o que eu mereço. Mas Ele me dá. Mas Ele me dá a graça. A graça.
Alabachore bandarabacandarábia, alamanchou mandecaia arábia. Acordou hoje, Ivan? É a graça. Está vestida? É a graça. Tomou café? É a graça. Tem família? É a graça. Tem casa? É a graça. Tem um carro? É a graça. Tem um emprego? É a graça. Está aqui hoje? É a graça de Deus. Apóstolo, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que tudo isso que você tem é um favor dele. Não é merecimento. Maragachore-bandarai. Não é merecimento, é um favor. E se nós não entendermos a graça ao ponto de demonstrar gratidão, estamos fora. Quem está começando a entender? É calabachore-bandarai. Eu podia ter vindo para cá de avião, mas quando o Senhor me revelou que eu estaria aqui, o Senhor falou: você vai de ônibus. Tá bom, Senhor. Pega lá um busão direto Rio, né, Porto Alegre? Não. Como assim, Senhor? Você vai Cabo Frio, Rio, Rio, São Paulo, Curitiba, Curitiba, Porto Alegre. Uau! 37 horas para chegar aqui. Mas, apóstolo, que loucura é essa? É a loucura do Espírito. Mas para que isso? Porque havia duas almas no caminho que precisavam confessar Jesus. Já havia duas almas preparadas por Deus, ele só precisava de alguém que ele podia contar. Não, você não entendeu isso. Aragacharabandarabe. Diga-se: Deus não precisa de mim, mas Deus conta comigo. Não é uma loucura? Mas, apóstolo, como é que é isso? Deus não precisa de mim, conta comigo? Como assim? Porque se ele chamar o Ivan não for, ele chama outro. Se o Ivan não for, ele chama lá o evangelista lá. Se o evangelista não for, ele chama a irmã Maria. Mas vamos dizer que a irmã Maria não vai. Narai, xerebandaragasúbia. E se a irmã Maria também não for, ele vai chamar a irmã Bete. Mas aquele que for, Deus passa a contar com ele. E quem Deus conta, Deus prepara, capacita, Deus dá ferramenta, Deus consagra. E quem Deus conta é conhecido no céu e no inferno. E aquele que Deus conta, aonde ele chegar, não tem capeta, não tem diabo, não tem demônio que fique na reta dele. Porque no mundo espiritual já está lá aquele que Deus conta. E aonde Deus envia ele, o capeta, o demônio, o diabo já sai da frente. Por quê, apóstolo? Porque ele sabe que ali vem um que Deus conta com ele. Ali vem um que Deus conta com ele. Quem nessa noite aqui Deus pode contar? Aleluia. Aplaude Jesus por isso. Parece fácil, mas não é. Mas se a gente crê, Deus não falha. Deus me fez chegar até Curitiba. E eu chegando na rodoviária, eu tinha 1 hora de espera do outro ônibus. E aí eu fiquei rodando ali na rodoviária, andando para lá e para cá. Quando eu passei numa fileira de cadeira, só havia um banco ali, mas tinha outros bancos para lá, e eu vou sentar para lá. Deus, não, sente ali. Fui e sentei de lado de uma senhora. E assim que eu sentei, aquela senhora vira para mim e diz assim: moço, o senhor sabe as horas? Na mesma hora eu viro e digo: faltam poucos minutos para Jesus voltar. Aquela senhora arregalou os olhos e falou: como assim? Eu sou católica. E eu comecei a ministrar a vida dela sobre a vinda de Jesus Cristo através de tudo que está acontecendo. Em 38 minutos, aquela mulher diz: eu quero confessar Jesus. Está registrado. Todas as pessoas que eu encontro o caminho, Deus me usa a evangelizar, eu pego o contato dela e fico cuidando dela da onde eu estiver. Se eu mostrar para você o áudio dela dizendo aqui, depois daquele dia, daquela oração, eu sou outra pessoa. Uma senhora. Mas por quê? Porque eu me dei a obedecer o meu Senhor
abrir mão do meu conforto para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que aquela mulher fosse alcançada na rodoviária de Curitiba. E de Curitiba para Porto Alegre, evangelizei uma jovem de 14 anos, que no final quando chegamos em Curitiba, eu estava orando pela vida dela, pois ela confessou Jesus Cristo. Porto Alegre. Você já estava lá, né? Acho que até mostrei, né, para você lá, jovem lá, moreno. Então, tudo isso porque, apóstolo, tudo isso porque eu entendi que Deus não precisa de mim, mas Ele conta comigo. Agora, quem está disposto a renunciar à sua vontade para que a de Deus seja feita? Esse é o mistério. E nos últimos dias está difícil. Por quê, pastor Ivan? Porque o Evangelho Matrix está acabando com muita gente. Depois que criaram um evangelho da prosperidade, sem compromisso, sem responsabilidade, o negócio ficou doido. Ninguém, agora, meu irmão, difícil encontrar pessoas que querem realmente compromisso e responsabilidade com a obra de Deus. Por quê? Porque tem tantas instituições lá que basta você ir, porque Deus vai te dar isso e vai te dar aquilo. O que eu vou fazer aqui na igreja aqui do pastor Ivan, se todo dia eu não vejo milagre, porque eu ligo minha televisão no canal dos crentes lá o cara diz, eu cheguei pobre, estou rico, eu cheguei com uma dívida de 1 milhão, hoje eu tenho 1 trilhão, só não vê falar de salvação, mas de dinheiro, de bens material, é só ligar o canal dos evangélicos. Virou até entretenimento para as pessoas do mundo. Mas quando se fala de salvação, poucos querem ouvir. Por quê? Porque a palavra nos ensina que quem quer seguir Ele tem que renunciar à sua própria vontade. Tem alguém aí? Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Amém ou não amém? Vamos já estar encerrando em nome de Jesus? Abra em Jeremias, me diz o Senhor. Não tenho o hábito de ministrar por esboço, mas pela revelação. E o Senhor já tem falado conosco. Amém ou não? Quem já está recebendo o alimento aí? Abra aí, eu falei o quê? Jeremias, capítulo 12. Vamos ver o que Deus quer falar. Jeremias, capítulo 12. Irmãos, eu estou pregando a semana toda. Eu estou encerrando a missão aqui hoje. Pregando e fazendo visita nos lares. Todo dia eu estava visitando famílias em comunidades. E Deus tem salvo bastante almas. Ontem mesmo foram 13 almas para Jesus. Deus tem feito uma obra maravilhosa. Ah, apóstolo, mas o senhor é um pregador, conferencista internacional, cobertura de tantas igrejas no Brasil, no exterior. O senhor se assujeita aí nas comunidades, fazer visita nas casas? Sim. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Eu não estou preocupado em ter meu nome na mídia ou em destaque. Eu estou preocupado em meu nome estar no livro da vida. Aleluia. E isso, aleluia, me basta. Amém ou não? Diga, todo mistério é entender a graça. Por que, apóstolo? Porque se você não entende a graça, não tem como andar com Deus da graça. Diga comigo assim, quando eu entender a graça que me basta, o que você entende por basta? Eu quero que você dê uma... Você programou ele, né? Aleluia. Programou ele para 20 minutos.
Estou encerrando hoje mesmo, amanhã eu meto o pé. Não adianta me procurar para brigar comigo. Ó, o que você entende como basta? Chega, suficiente. Eu quero que você dê um adjetivo seu, para o seu entendimento de basta. Quem mais? Terminou. Encerrado. Podemos resumir tudo isso, botar no liquidificador e dizer tudo? Se eu cheguei para você e te dei algo, você falou para mim, apóstolo, basta. Você vai estar dizendo o que para mim? Suficiente. Não preciso de mais nada. Amém? Pegou ou não? Então diga, quando eu entender a graça que me basta, eu entenderei que vale a pena morrer para outro viver. Isso é a graça. Vou repetir para você. Quando eu entender a graça que me basta, eu entenderei que vale a pena morrer para outro viver. Isso é a graça. Por que, apóstolo? Porque foi isso que Jesus fez. Aleluia. Então, quando você entende que a graça é tudo para você, você entende que vale a pena morrer para que outro viva. Mas esse morrer não é que você vai para a sepultura. É morrer para o orgulho, soberba, prepotência, altivez, ignorância. Por quê? Porque esses sentimentos matam, não gera. Mas quando eu entender a graça que me basta, eu vou deixar de ser ignorante, soberbo, altivo, prepotente, mentiroso, enganador. Quem entendeu? Amém ou não? Então, quando eu entender essa graça que me basta, eu entenderei que vale a pena morrer para outro viver. Isso é a graça de Deus. Amém ou não? Isso é o Evangelho. E aí que nós precisamos atentar para esses dias, porque se nós não entendermos essa graça, nós estamos de fora. Nada que podemos fazer nos dá direito à salvação, mas salvos serão todos que amam a Deus. Quem entendeu? Deus não aceita nada por obrigação. Por quê? Porque tudo por obrigação exige recompensa. Mas quando você faz por amor, já está recompensado. Quem entendeu isso? Quando você faz por amor, você não espera de volta. A gente é muito mentiroso. Caso com uma pessoa diz que ama e depois está dizendo, só eu que faço, você não faz mais não? Isso não é amor. Ué, só eu que faço, você não faz? Você não fez por amor. Você fez por uma obrigação ao ponto que você vai exigir recompensa. E o Senhor subiu à cruz e não exige nada de você. Só espera que você seja grato. Só espere que eu seja grato, porque a salvação é de graça. Quem está entendendo isso? Apóstolo, como é que eu posso entender que eu já estou entendendo essa graça? Todos exigem de Deus, amém ou não? Amém ou não? Mas quem está disposto a fazer o que Deus exige? Mudou a história, né? Muda muita coisa, né? A gente exige alguma coisa de Deus. Mas será que estamos dispostos a fazer o que Deus exige? Então todos exigem de Deus. Como eu posso entender que eu já estou começando a viver essa graça? Quando você fizer tudo que Deus te exige sem exigir nada de Deus. Aí você vai estar entendendo a graça. Mas apóstolo, eu moro aqui, eu vivo aqui, eu preciso das coisas. Sabe o que ele responde para isso? Vocês têm pais mau e sabe dar coisa boa a vocês? O que dirá eu, Deus, que sou bom? O que Deus está dizendo? Não se preocupe com isso. Eu sei do que você precisa. E dos meus filhos cuido eu. Aplaude Jesus. Mas o inimigo tenta cauterizar a nossa mente, nos fazer entender que vir para a casa de Deus é para buscar algo que a gente acha merecer. Não.
Quando nós entendermos a graça, nós seremos um com o nosso líder. O serviço dele vai ser mais leve. O fardo dele será mais suave. Por quê? Porque nós não vemos para o culto carregando um peso. Nós não vemos para o culto achando, nós vemos com uma certeza. Eu não saí do Rio de Janeiro e vim aqui para ser abençoado. Eu estou aqui porque eu sou abençoado. Mas o diabo quer que eu não acredite nisto. O diabo quer me fazer o quê? Corredor atrás de migalhas. Depois, não tenho nada contra, mas desceu eu mando. Depois que inventaram o Deus campanha, meu irmão, o crente não quer mais compromisso. Aonde tem campanha, ele está lá. Como é que é isso? Tem uma campanha aqui, glória a Deus, aleluia. Tomei posse, acaba o culto. Onde é campanha amanhã? Amanhã lá no Paulo Dias. Peguei minha bênção, acabou o culto. Onde é a campanha amanhã? Rapaz, amanhã é lá no pastor Samuel. Peguei minha bênção. Compromisso e responsabilidade? Aonde Deus te plantou? Não. Mas não abandono Deus campanha. O que significa isso? Correr atrás de migalhas. Aonde estão oferecendo migalhas, está correndo. Quem é que faz isso? Os evangélicos. Por quê? Porque os filhos se sentam à mesa. A diferença de ser filho, os filhos se sentam à mesa, que é da glória. Quem se senta à mesa sabe que será servido. Quer dar mais glória? Quem serve à mesa é Jesus Cristo de Nazaré. Labacaxarabandarábia. Para de correr atrás de migalha. Vem para cá, senta na mesa, porque será servido. Aramacaxorebandarábia sébia. Ele já marcou o dia. O inimigo tenta cauterizar a nossa mente para nos desviar do alvo. O evangelho é tão simples, tão simples, tão simples, que a glória é só de Deus. Mas os homens complicam para a glória ser sua. Entendeu? Por que, apóstolo? Porque se a gente pregar a simplicidade que é o evangelho, não sobra glória para o homem. Então muitos complicam para a glória ser sua. Só vai acontecer se eu pregar. A glória de Deus só vai descer se eu cantar. A glória dele é única, exclusiva. Nos basta a simplicidade do seu evangelho. Creia que Jesus Cristo cura, liberta e salva e siga firme no caminho do Senhor. O Senhor não morreu na cruz para gerar dúvida na gente. O Senhor morreu na cruz para nos dar a certeza que antes de nascer já estamos abençoados. Labacandarábia. Para a gente encerrar, aleluia. Jesus, falta 5 minutos. Ai, Jesus. Jeremias capítulo 12, amém? Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Isso aí. Verso 3, para a gente correr. Amém? Não, vai sair do contexto. 12 mesmo. Capítulo 12. Amém? Justo seria, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prosperará o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Você já está entendendo o que Jeremias está querendo dizer? Ele está se queixando. Aleluia? Ele pediu uma audiência, o Senhor, Yahvé, quem me chama? Sou eu, Yahvé, GG. Intimidade. Sou eu, GG. O cara era o cara, né? Tudo que Deus mandava, o cara obedecia. Deus matou a mulher do cara para não atrapalhar a obra do chamado dele. Loucura? E o cara permaneceu fiel. O cara ia se casar, pastor. Estava noivo. Papai foi lá e matou a mulher do cara. Porque o mistério era grande e profundo. E mesmo assim ele permaneceu firme e fiel. Amém? E agora ele está pedindo uma audiência. Yahvé,
solicito um pleito, quero uma audiência com o senhor. Porque que história é essa? Esses ímpios aí estão crescendo, estão prosperando, são mal, agem leivosamente. Já entendeu o que ele quer dizer, né? Porque ele já estava, né? Estava já seduzindo a Deus a matar eles. Quem entendeu? Amém ou não? Verso 2: plantaste-os e eles raigaram-se, avançam, dão também frutos, chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e me provas o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo pela maldade dos que habitam nela? Perece os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Olhe para cá, já para me encerrar. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. A palavra não está relatando o apóstolo Dori, o pastor Ivan. A palavra está ali nos mostrando a atitude de um homem fiel, temente, obediente. Porém, Deus havia enviado ele uma missão ao meio dos filisteus, jebuseus, em meio de pessoas rebeldes. E o Senhor manda ele lá entregar uma profecia. E essa profecia era uma exortação, convidando eles a tomar uma posição. E quando Jeremias vai lá e diz, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o negócio vai dar ruim para vocês, se vocês não se posicionar, a coisa vai ficar feia. E aí a turma diz assim, vamos matar ele, está falando demais. Vamos derrubar a árvore frondosa. Aí Jeremias mete o pé. Sai de lá. Por quê? Porque o povo está querendo matar ele. E aí ele vem agora e fala, Senhor, emergência 190. O que foi? Senhor, preciso pleitear dentro de ti. Como é que fica isso? Esses ímpios aí estão crescendo, prosperando, e foi o Senhor mesmo que plantou eles. Estão dizendo que vão derrubar a árvore frondosa. E eu só fui lá fazer o que o Senhor mandou. Eu fui entregar a profecia que o Senhor mandou, mas eles não gostaram. Eles ficaram com raiva e agora estão querendo me matar, Senhor. Senhor, age, entra com a providência, derruba eles, leva eles como ovelhas mudas para o matadouro, acaba com eles. Estão dizendo que eu não verei o fim deles, eles estão tentando contra mim. Quem está entendendo? Jeremias apresenta uma queixa a Deus e tenta manipular Deus a matar aqueles que se levantaram contra ele, porque ele entregou uma profecia que Deus mandou e a turma não gostou. Quem está entendendo? E agora ele está pleiteando. Mas aí eu fico observando, o que ele falou, parou ali, e agora ele está esperando a resposta de Deus. O que ele imagina que Deus falaria? GG, não precisa nem falar. Você é obediente. Tudo que eu mando você faz. Fica tranquilo. Eu vou matar eles. Ele esperava isso. Muitos evangélicos esperam isso. Mas o resumo das Escrituras ensina que o que Deus espera de nós é misericórdia. Como Deus tem misericórdia de nós. Então eu imagino Deus apertando um botão no céu. Pim! Tudo errado. Tudo errado. Por quê? Porque ele espera um Deus agora falar para ele que está com ele e vai fazer o que ele pediu. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Deus nos chamou para ser sacrifício vivo. Você sabe o que é isso?
não é só frequentar a igreja e ganhar bênção. É sacrificar a própria vida em prol de outro. Isso não é da agora, já vem lá de trás. Mas Jeremias não entendeu muito bem, ele estava aflito porque disseram que ia matar ele. E ele recorre a Deus, achando que Deus ia atender ele, porque ele obedecia a Deus em tudo. Então ele vai lá e conta toda a história, o negócio está feio para o meu lado, entra aí, faz alguma coisa. Aí Deus se manifesta no verso 5 e diz assim: Jeremias, ô Jeremias, ô igreja luterana, até aqui, eu permiti esse processo na sua vida, coisas pequenas. Essa situação que você está passando é pequeno. Esse vento aí que você está passando é pequeno. Essas afrontas que você está sofrendo é pequeno. Essa situação que você está passando é pequeno. Quantos estão entendendo? O que ele está dizendo? Jeremias, se você está se queixando, e até agora eu só permiti você andar com aqueles que vão a pé. Imagina quando eu precisar contar com você para encarar os que vão a cavalo. Quem está entendendo? Nós estamos reclamando de porções pequenas que Deus tem permitido acontecer na nossa vida para sermos lapidados e preparados, e já estamos reclamando. Jeremias estava fazendo uma queixa e Deus vira para o cara, em vez de dizer, vou fazer o que você pediu, vou matar eles. Não, Deus vira para ele e fala assim, para, cara, de reclamar, até aqui eu só permiti acontecer coisas pequenas. Até aqui eu permiti você andar com os que vão a pé. Quando eu precisar usar você para confrontar os que têm grandes anéis nos dedos, como é que vai ser? Até aqui eu tenho permitido acontecer coisas na tua casa, aqui e ali. São coisas pequenas. E você já está murmurando, já está reclamando? Como vai ser quando eu precisar contar com você para enfrentar situações maiores? Ei, o que eu estou permitindo você passar é coisa pequena, mas é através das coisas pequenas que eu vou te preparar para as coisas maiores. O vento vem, a tormenta vem, mas a bênção é maior. O problema, pastor Ivan, é que a gente está acostumado a ir a favor do vento. Mas quando o papai, não é o diabo não, mas quando o papai manda o vento contrário, a gente não quer encarar. O que a gente faz? Peraí, o vento está forte, peraí. Obrigado, Deus. Não é isso que Deus espera de nós. Quando Deus manda o vento contrário, Deus está dizendo assim, olha, encara. Por quê, Senhor? Porque avião não decola se não for contra o vento. Avião não sobe se não for contra o vento. O que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer que quanto maior for o vento ao contrário, mais eu estou te chamando para subir. Mais eu estou dizendo, vem para perto de mim, vem para perto de mim, vem para perto de mim. A favor de vento, o vento cessa e você para no meio do nada. Mas quando tu encara contra o vento, você sobe. E quem sobe se aproxima de Deus. Deus permite ventos ao contrário da nossa vida, que é para a gente se aproximar dEle. É para a gente subir. Ninguém sobe a favor do vento. Muita gente pega carona no refrigério do favor do vento, mas ele vai parar, vai cessar e você vai ficar perdido em algum lugar. Mas quando você encara o vento ao contrário, te prepara para subir. Quanto maior for o vento, maior você sobe. E quanto mais você subir, mais perto de Deus você chega. O problema é que o crente está desistindo da situação que está a poucos passos da grande bênção dele. Mas espera aí, como é que é isso? O vento está ao contrário, não é de Deus, não, é Deus. Nem tudo que dá certo quer dizer que é de Deus, como nem tudo que dá errado quer dizer que é o diabo. Deus tem o seu meio de trabalhar. Jeremias,
Até agora eu só permiti coisas pequenas. Se você só confia de andar aonde você enxerga o chão onde pisa, como eu vou contar com você nos alagadiços do Rio Jordão? Que chega uma temporada que a lâmina d'água sobe e fica 50 centímetros acima de toda a lateral do Jordão. O que é isso? Quer dizer que você vai ter que pisar sem enxergar onde está pisando, confiando em mim. Maragachora bandarai. Mas se você está acostumado a andar só onde enxerga o chão, como eu vou poder contar com você nessa hora? Como vou eu poder contar com você nos momentos críticos, na hora que a situação vai ser totalmente dependente da sua ação, da sua atitude? Como é que vai ficar? Eu acho que Jeremias murcha, abaixa a cabeça e entendeu que Deus quer o quê? Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Quem te mandou fui eu, quem te garante sou eu. Ele só pode te tocar se eu permitir. Só pode te tocar se eu permitir. Porque nada podem fazer em você ou com você se do alto não for dado confirmação. Calma, tenha paciência. Falta muito pouco para entrar na terra prometida. Aguenta aí. Possa ser que o maná de Deus não tenha um gosto como o maná do mundo que você está acostumado a comer. Mas se a gente não se acostumar com o maná do céu, nós não chegamos lá. Por quê? Porque o alimento de lá é esse. Agora, quem quer o alimento do mundo, aqui vai ficar. Mas Deus está nos convidando para se alimentar do alimento celestial. Só que o alimento celestial confronta a carne. Não combina carne e as coisas celestiais. Uma das duas vai ter que ceder. Por isso que no deserto o povo morreu. Por quê? Porque queria as coisas do mundo e não o maná do céu. E se a gente não se acostumar com o maná do céu, que geralmente vai contrariar a nossa vontade, não tem como morar no céu. Porque é aqui na igreja que Deus vai nos preparar para a vida eterna. Aí Deus no verso 6, para encerrar, diz assim: Jeremias, eu vou te dar um consolo, não vou te deixar na mão. Verso 6 vai dizer: Jeremias, eu vou te dizer uma coisa. Tu corre perigo dentro da tua própria casa, no meio da tua família. Por mais que te digam coisas boas, não te fie neles, porque quando vira tuas costas estão falando mal de você. Está escrito aí. Caramba! Aposto o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: Jeremias, você está com medo daqueles lá de fora que estão te ameaçando? Você corre e ameaça dentro de casa. Aplaude Jesus. Fique de pé, sobre os seus pés. Aleluia. Eu ia começar a pregar agora, mas o tempo não dá. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Quem é você? Evangélico ou filho? Já começou a aparecer alguém que vai para o céu. Gente, não é brincadeira, é sério. No céu só vão entrar os filhos. E quando Deus fala em filho, eu vejo um Deus babando no canto da boca. Ele está falando de alguém íntimo que o ama. Por quê, meu amado? Diga comigo assim: Deus não muda ninguém. O problema é que a maioria das pessoas vem para a igreja, se torna evangélico e fica esperando Deus mudar ele. Por quê, apóstolo? Porque mudar é desconfortável. Quem quer parar de fazer aquilo que te dá muito prazer? Então a gente fica rezando, não é nem orando, fica rezando, esperando Deus fazer uma mágica para te mudar. Que glória teria Deus usar do seu poder para você amá-lo? Quem entendeu? Ele é Deus. Ele não mudaria você, mudaria o mundo. Se Deus mudasse alguém, ninguém ia para o inferno.
A palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Uma coisa é usar, outra coisa é salvar. A palavra diz que foi dada oportunidade para todos. Aleluia. Não espere Deus te mudar, isso não vai acontecer. Por quê? Porque Deus não teria glória com isso. Pegou? Ele é Deus, Ele estala o dedo, Ele muda você, seu pai, sua mãe, sua família, Ele muda todo mundo e leva para o céu. Mas Ele não pode ir contra a própria palavra. Se Ele mudar a Maria, tem que mudar o João. Mas que glória Ele teria se Ele é Deus? Quem está entendendo isso? O diabo ia ficar rindo. Ele não te ama, você que usou mágica e fez ele mudar. Ele é Deus, nada para ele é impossível. Pegou ou não? Então diga, Deus não muda ninguém, mas Deus cria oportunidades para a minha mudança. Deus vai criar oportunidades para você e eu mudar. Agora você e eu define, por amor ou pela dor. Eu sinto a presença dele aqui. Esse jovem de branco, grande é teu chamado. Deus te chamou como um missionário, como aquele que vai ali, aqui e acolá. Em muitos lugares ainda pisarão, porque Deus conhece o teu coração. Se dedica, porque Deus te deu o ministério da adoração. Se dedica, Deus tem um instrumento para você tocar. Se dedica, porque teu chamado é lindo. Deus te deu um dom, que você vai chegar em determinados lugares, que muita gente não quer ir, mas pelo amor que tu tem a Deus, você vai. E neste lugar, Deus vai te dar vidas, que ali sairá para a glória de Deus. Você crê? Então recebe da parte de Deus a profecia. O Espírito de Deus está aqui. Amém, evangelista? Amém, evangelista? Só que você é um pouco preguiçoso para estudar, para ler e para orar. Você gosta muito até de adorar, mas para estudar, para ler, para orar, você precisa melhorar. Deus te chamou como evangelista. Ei, canto cominiguia sérgia, rimandalaia chebe andacaia sérgia, chomenegia sei. Você tem uma fácil articulação. Você sabe chegar nos lugares e cativar as pessoas. Ei, tchacanderé barrai, ei, tchocomana, já é um dom do Senhor. Mas não perca a oportunidade de falar do meu amor. Não se esconda, grite aos quatro cantos, que filho meu tu és. Alabachorebandarai, porque hoje, neste lugar, eu toco em ti. E te digo, prepara, porque vou rasgar o véu das Escrituras diante dos teus olhos. Guarda tu que eu te digo hoje, neste lugar. Aramacandarábia, o Espírito de Deus está aqui. O Senhor está falando com a gente de uma forma simples, mas direcionada. Não fique apenas como evangélico. Você tem filho, você sabe o que você espera de um filho. Você sabe